Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Byte Furado. Estamos novamente aqui para mais um episódio. Hoje, o nosso episódio 105, vamos falar sobre o filme Luca, da Disney. Alright. Estamos aqui presentes, eu, Ryzen. Como deve ser. Nosso querido Fink. Legal. E o nosso querido Tio Gamer. Uhul. Olha aí o elenco bonito. É nóis. Antes de iniciarmos propriamente a nossa análise do filme, gostaria de pedir a você, ouvinte, que possa estar contribuindo conosco. Lá no PicPay você pode fazer uma doação de 2, 5 ou 10 reais. Mas se não tiver aí um dinheirinho sobrando, você também pode indicar o Byte Furado para alguém, compartilhar com um amigo, com uma amiga. Isso já vai nos ajudar. Para falarmos hoje deste filme, gostaria de começar com uma introdução sobre esta obra. Então, Luca é um filme de animação digital dos Estados Unidos, lançado agora em 18 de junho de 2021, e traz aí um gênero de comédia, fantasia, produzido pela Pixar Animation Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. O filme é dirigido por Enrico Casarosa, em sua estreia na direção de longas-metragens, escrito por Mike Jones e Jesse Andrews e produzido por Andrea Warren. Na sinopse, nós temos que este filme está ambientado na bela Riviera italiana. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? É um longa-metragem da Disney e da Pixar que acompanha as aventuras do garoto Luca durante um verão inesquecível ao lado de seu amigo Alberto. Mas um grande segredo ameaça colocar fim à diversão. Abaixo da superfície da água, eles são monstros marinhos. Então essa aí é a sinopse do filme de hoje. Nós vamos fazer, como sempre, caro ouvinte, o primeiro momento sem spoiler. Então vamos falar de maneira geral, as nossas impressões sobre o filme. Vamos falar sobre os pontos fortes, pontos fracos, roteiro, diversão, reflexão. Depois, no segundo momento, nós vamos tocar o sininho para alertar você que nós começaremos a nossa parte com spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme, fique aí. Nesse primeiro momento a gente vai dizer se recomenda que você assista o filme ou não. E no segundo momento, aí sim a gente vai falar com spoiler, mas vamos colocar uma sirene para avisar você, caro ouvinte, cara ouvinte. Ah, vamos nessa! Então, caros baitinhos, meu caro Fink, meu caro Tio Gamer, neste primeiro momento, sem spoiler, o que podemos dizer de pontos fortes e pontos fracos desta animação da Disney? Eu já cheguei pro filme pensando assim, que é filme da Pixar, então vai explicar alguma realidade que a gente, principalmente quando é criança, não entende muito bem, né? Porque o Soul explicou um pouco ali do além, divertidamente explica nosso caráter e nossos gostos, né? Achei que ia explicar ali como funciona o maremoto, como que é a vida embaixo do mar. Então, não sei se aconteceu muito disso, né? Eu acho que... Mas tudo bem, eu fui descobrindo que é filme sobre o personagem, né? O Luca, que ele tá deslocado, alguma coisa falta na vida dele e ele faz amizade com o Alberto, né? Então, tipo de filme que a gente já viu bastante. Mas eu gostei da animação, da ambientação também, da Itália. O resto é aventura, né? Isso aí eu acho que é justamente essa questão da amizade. É um filme que eu acho que fala muito disso, dessa amizade entre o Alberto e o Luca. Acho que nós podemos dizer aí que é um tretão. Então nós também temos toda essa questão e criança, então tem essa questão da inocência, da descoberta, das aventuras. E eu acho que as aventuras na infância são aventuras bem diferentes de aventuras adultas, né? E o filme, pra mim, também ele é um filme mais infantil mesmo. Acho que esse já entra justamente num dos pontos fracos pra mim. Em certos momentos parece que tudo é muito fácil. E isso é meio que a visão ali que acontece muito nesses filmes mais infantis. Não tem uma certa dificuldade para acontecer as coisas. Jovens, criado com leite com pera. Acho que outro dos pontos fortes aí que eu achei foi algo até que é meio irônico, porque a animação dele é uma animação mais retrógrada, é uma animação mais 2D, não é daquelas animações mais realistas que têm sido lançadas nos últimos tempos. E inclusive foi até algo que o
próprio diretor teve que conversar com a Pixar para poder fazer assim, porque a Pixar geralmente faz essas animações mais realistas, mais 3D, mais complexas, por assim dizer. Mas é um filme que eu achei muito bonito, assim. Todos os esquemas de cores, todos os ambientes, a cidade que eles moram perto ali, é uma cidade real também que eles trouxeram, e é uma cidade muito bonita, assim, também, da Itália. Agora, sim, eu achei que esse filme, ele tem uma história simples, né? É um filme simples. É uma aventura fácil de absorver, né? Que traz ali valores como amizade, coragem. E esses valores, eles são colocados em primeiro plano e são fáceis de entendimento para que qualquer pessoa consiga entender facilmente, identificar esses valores ali. Então é um filme realmente que não tem uma grande complexidade, não exige um grande aprofundamento de reflexão. É um filme bacana, eu gostei bastante, né? É um filme que talvez seja mais voltado para crianças mesmo, apesar de que a Pixar tem essa ideia, né, de fazer esses filmes que são para toda a família. Eu acho que esse filme é para toda a família, mas ele tem uma pegada mais infantil, não é um filme mais complexo como Soul, até como Divertidamente. E é um filme sobre aceitação das diferenças, como eu disse, sobre amizade. Tem também a questão do amadurecimento, da liberdade, do autoconhecimento. É um filme também que trata sobre a questão do preconceito, né? Mas de uma maneira muito clara, muito específica ali. E é um filme que é bem leve e é bem divertido. Então, e tem uma qualidade enorme, né? Muito bonito realmente. A qualidade técnica da Pixar para fazer essas animações é surpreendente. Então, é um filme realmente que eu recomendo, vale a pena assistir. É bacana. Agora, não é aquele filme assim que faz você refletir, que te dá uma reflexão mais cabeçuda. Tem reflexão, tem questionamentos, tem um entendimento sobre preconceito, sobre amizade, sobre liberdades. Tem muita coisa ali dentro, mas de uma maneira bem leve, bem simples, bem direta, né? Então é um filme muito bacana, mas é um filme que eu achei simples, né? Poderia ser melhor. A simplicidade não é ruim em si, né? Mas assim, pelo que já vi da Pixar, né? Pelos filmes aí que a gente tem acompanhado, eu achei que o enredo acabou sendo muito simplificado, mas eu acho que atingiu ali as ideias centrais, o que eles queriam passar. Eu acho que foi passado com maestria. Não perdeu a qualidade por conta da simplicidade, né? É um olhar diferente, não é o mesmo do Soul, por exemplo, né? Não é a mesma pegada, é outra, mas é um filme que eu recomendo, que vale a pena. E é um filme leve, um filme tranquilo, mas é um filme também que não é, assim, muito... É mais para criança, né? Pode você assistir em família ali, mas é uma pegada mais infantil mesmo, eu achei. Mais simples o jeito de contar. E aí, Baitinhos, vocês têm mais alguma coisa para falar nesse momento sem spoiler? Recomendam, não recomendam? O diretor disse que foi fortemente influenciado por alguns filmes do estúdio Ghibli, como A Viagem de Chihiro e Meu Vizinho Totoro. Quero que saiba meu nome verdadeiro, é Chihiro. E se você parar pra pensar, realmente, em vários momentos tem essa influência na visão das crianças, toda aquela exploração, que por mais que para nós adultos pareça algo simples, é algo grandioso. Eu acho que tá realmente representado isso ali no filme, né? É algo simples pra gente, mas na visão das crianças, na visão ali do Luca, era algo totalmente grandioso, era uma novidade totalmente gigantesca. De certa forma, lembra um pouco do mito da caverna de Platão. Eu acho que nesse ponto o filme me conquistou, porque eu realmente lembrei da infância, de quando eu era criança lá, que eu queria um carrinho, ou então ia pra casa de um amigo e ficava lá o dia todo, perdia a hora, né? Voltava já quando tava escuro. Então, essas características assim, apesar de ser um filme para criança, me deu uma certa nostalgia, né? E lembrei dos Goonies, né? Porque no fim eles resolvem ali alguns problemas. E como nesse caso são crianças, né? As crianças no fim resolvem as questões do filme. E a família dele parece família dinossauros também, né? Acho que só faltou o Baby ali. Papai, 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 papai. Então, a dublagem eu achei um pouco complexa, porque não foi uma dublagem ruim, mas em alguns momentos, quando eles misturam um pouco do italiano, eu achei que ficou meio estranho. Você tá falando uma coisa, de repente ele coloca alguma coisa italiano, e tipo, nem na legenda eles dizem o que é, e aí você fica meio perdido. Esse foi um ponto que eu achei meio negativo, assim, de algumas vezes colocar algumas coisas italianas e você ficar meio perdido ali. Embora também, se você parar pra prestar atenção ali,
muitas vezes as próprias pessoas que estão dizendo algumas coisas italianas ali parecem não saber o que elas estão dizendo. Eles fizeram isso para ambientar a gente, né? Mas é difícil de entender algumas palavras. Mamma mia! Eu recomendo o filme, eu gostei do filme, embora, como eu falei, parece um filme meio simples, mas às vezes é muito bom você assistir assim, esses filmes mais simples e meio que alivia o clima, traz algumas reflexões legais, principalmente sobre amizade, coragem e enfrentar seus medos. Eu recomendo, eu acho que é uma aventura bacana, é divertido, dá pra rir também. E eu acho que é uma boa iniciativa, né? Iniciativa não. Acho que é uma boa atitude da Disney, em vez de fazer outro Toy Story, né? Outro filme que a gente já conhece, fez um filme novo aí, com um personagem novo, que é bacana, não é ruim não. Fica a recomendação sincera. Então, caros ouvintes, para este primeiro momento, nós fizemos aí nossas considerações sobre o filme sem nenhum spoiler e os três aqui presentes fizeram a recomendação desta animação da Disney. Então, fica aí o nosso selo do Bate Furado de recomendação. Vamos agora para o nosso momento com spoiler. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Agora nós vamos falar sobre os melhores momentos, os piores momentos, o que gostamos, o que não gostamos, com mais detalhes sobre este filme. Bem, como eu fui o último na primeira parte, eu vou começar desta vez. Então eu achei que realmente é um filme bacana, uma animação bem legal, uma animação família, tem muita coisa bacana, é um filme divertido, mas achei que principalmente no final, onde eu acreditava, né, que ele ia ter um começo onde eles eram mais ingênuos, com o decorrer do filme eles iam aprendendo algumas lições e ao final eles iam tirar algumas conclusões mais complexas. No final ficou uma simplificação, né? Eu acho assim que pra mim, como eu esperava algo parecido ali com Soul, Divertidamente, algo mais complexo, né? Fiquei esperando que isso acontecesse no decorrer do filme. Então, talvez isso tenha pesado um pouco na minha visão sobre este filme. Mas assim, no geral, tendo em vista depois o que realmente eles queriam passar ali, a leveza, um filme que qualquer pessoa assiste e consegue entender sem precisar um aprofundamento maior. Então eu achei que o filme foi efetivo na lição, né? No que ele quis colocar. Eu falo assim, eu acho que o começo é bem bacana, né? Nós temos a parte dentro do mar ali, que ambienta a história dele. É um pouco chato o começo, não tem muita coisa ali, né? Depois o Luca conhece o Alberto e ele é meio que extravagante, diferente. Ele vai lá para a superfície, né? E até aquele momento o Luca não sabe que quando ele chega lá na superfície ele se transforma. Aí depois ele não sabe andar, não sabe fazer as coisas como seres humanos, né? Ou os monstros da superfície. E aí, esse momento pra mim era um momento que depois ia se desenrolar, né? Porque eles estão sonhando ali em ter a Vespa, né? Então o sonho maior deles era ter aquela Vespa pra andar pelo mundo, né? Como se fosse uma coisa muito fácil, muito simples, né? Uma das coisas que eu achava também que um momento ou outro o Luca ia voltar pra casa dele, acontecer alguma coisa e a gente vê que ele não volta, né? Depois ele vai para a escola, que foi uma coisa que eu achei meio complexa, né? Porque no momento que eles descobriram ali que eles eram monstros marinhos, eles aceitaram meio que de boa, né? Romperam os preconceitos e aceitaram aquela realidade. O que para a nossa realidade não seria exatamente isso, né? A gente sabe que romper os preconceitos é muito difícil, né? Digamos assim que o filme levou para um horizonte de facilidade, né? Foi muito fácil, depois ele decidiu para a escola e foi para a escola e pronto, né? Foi uma coisa assim bem no estilo mais infantil mesmo, né? Tudo vai dando certo, as coisas vão acontecendo, parece que tudo é fácil, enquanto na realidade concreta a gente vê que as coisas são mais complexas, mais difíceis de darem certo, né? Não que não deem certo, que a gente não possa ter uma visão boa do mundo, mas na realidade é muito mais complexo, né? Muito mais difícil. Principalmente a aceitação dos diferentes, principalmente sobre a questão dos preconceitos, né? Enquanto as pessoas naquela cidade tinham preconceito dos monstros marinhos, muito rápido elas mudaram de opinião, viram que não deveriam manter aqueles preconceitos, né? Mas, no geral, a animação tem muita qualidade, é muito boa, né? E as reflexões, apesar de serem superficiais, né? De estarem à mostra, elas são eficazes, né? São boas da gente entender.
Acho que, inclusive, foi um dos pontos que eu citei de facilidade, justamente esse ponto que a Raíssa acabou de citar, de os preconceitos foram vencidos muito facilmente ali, e na vida real nunca seria assim. E isso meio que, às vezes, parece que que vai ser fácil na vida real quando não é. Isso, pra mim, deixa um pouco de... Não sei nem como colocar isso, seria mais meio que tirar as forças das grandes lutas que temos, né, contra os preconceitos. Mas em compensação, como nós temos eleitores, trato de, já falamos um pouco aí de tudo na visão das crianças, e eu acho que ficou um pouco mais simples, e ainda mais se você quer transmitir isso para as crianças. Acho que também eles também meio que simplificam o preconceito, mostra como boa parte dessa questão dos preconceitos não são coisas realmente complexas, não são coisas tipo, não é como se fosse ali era espécie diferente, mas não é, às vezes da gente não é como se fosse espécies diferentes, e a gente trata como se fosse quase seres totalmente diferentes uns dos outros, e cria esse preconceito em cima disso sem nenhuma base racional, por assim dizer. Então, acho que ele também meio que simplifica isso para as crianças, meio que mostrando como essas pequenas diferenças, essas diferenças que não têm realmente importância, e meio que o que importa é o que está ali por dentro. Uma coisa também que eu achei muito interessante, que na verdade, logo no começo do filme, comecei a achar meio chato, e quando eles chegam naquela parte da Vespa, o sonho deles é viver a Vespa, Vespa, aquilo. Aquela parte eu fiquei, meu Deus, sério, o filme vai rolar todo em cima dessa questão da Vespa. Só que aí o Luca vai crescendo, e ele vai aprendendo. E aí quando chega justo naquela parte dele com a Julie, e a Julie começa a ensinar pra ele que estrelas são bolas de fogo gigantes no céu a milhares de quilômetros de distância. E, aquela parte eu acho bem legal. E vai justamente mostrando essa parte das descobertas e como a educação muda as pessoas. E o Luca fica totalmente apaixonado por essa questão da educação e quer aprender cada vez mais. E ele muda o sonho dele de querer uma Vespa para poder ir para a escola, para poder aprender as coisas. Isso eu acho bem legal. E que para mim tava chato ele querendo a Vespa, mas quando eu vi ele crescendo e querendo ele ir para a escola, aprender mais coisas, aí eu comecei a pensar como um ponto positivo nisso. Ele quer sempre saber o que tem além, né? Além do mar, além da vila, para onde o trem vai, ele quer descobrir, né? Aí quando a família dele decide que ele tem que ir pro abismo, aí ele aproveita, né? Que ele evita o abismo e também conhece o vilarejo, né? Ele já faz as duas coisas. Então, ele tá todo o tempo querendo descobrir o que tem depois, né? É um ponto positivo aí do personagem que eu achei bacana. Outra coisa interessante do filme é justamente toda essa questão da inocência das crianças ali e como elas acabam aprendendo com o que está ao seu redor. E como elas meio que acreditam quase 100% naquilo que as pessoas dizem para ela ali. Então, o Luca acredita 100% na mãe dele, que ela diz que tudo na Terra é perigoso e que se sair eles vão morrer, e lá fora estão os monstros. Isso é algo que eu acho que ali no Sweet Tooth a gente também viu bastante. E depois ele vai lá pra fora, conhece o Alberto, e o Alberto conta pra ele as estrelas são peixes e conta várias outras coisas assim que ele meio que parece estar inventando ali. O Luca acredita totalmente ali nele. E eu acho que é justamente isso, né? De quando você é criança, você acaba meio que acreditando em tudo e tudo muito novidade pra você, você acaba sempre acreditando em tudo. E o Alberto vai pegando as coisas das pessoas ali. Eles veem aqueles dois caras falando lá pra os outros dois, qual é a sua, estúpido? Aí eles começam a repetir isso para as pessoas como se fosse um cumprimento, porque eles não entendem e eles viram o pessoal fazer, então eles começam a reproduzir aquilo. E isso é muito presente no nosso mundo. Aí, fala aquilo que eu te ensinei. Qual é a sua, estúpido? As crianças reproduzem muito o que elas veem. Então, se elas veem ali as pessoas brigando com as outras, sempre elas vão querer fazer isso. Se elas veem as pessoas sendo educadas, geralmente eles vão querer ser mais educados. Então, acho que em boa parte do filme a gente vê muito essa questão de como as crianças estão sempre reproduzindo aquilo que elas veem ao seu redor, aquilo que elas sentem ao seu redor, aquilo que elas experimentam. Muito da vida das crianças e o que elas são como adultos é justamente produto do meio que elas estão inseridas ali. Onde elas vivem determina muito do que
elas serão no futuro. E é interessante, né? Porque tem os monstros da superfície e tem os monstros marinhos, né? Então, o Luca ali no começo, ele não conhece o pessoal da superfície. Quando ele vê um barco, ele já se esconde, fica com medo, né? Por outro lado, o pessoal da superfície também, os seres humanos, tem medo dos monstros marinhos, né? Então, você vê que são preconceitos, né? Eles não conhecem aquela outra realidade e eles acabam criando uma série de interpretações, de situações, e um tem medo do outro ali. E depois, quando eles se conhecem, eles percebem, né, que na verdade eles tinham um preconceito, eles tinham uma visão estranha, né? No final, aí o pai da Júlia, né, o Máximo, ele fala, não, mas esse é o Luca e esse é o Alberto, né? Então ele é realmente a desconstrução do preconceito. Agora eles não são mais monstros marinhos. Um é o Luca e o outro é o Alberto. Ele conhece eles, sabe que eles são do bem, né? Gente boa, são bacana. Ele conviveu com eles ali, eles ajudaram ele e ele ajudou eles, né? Deu comida e tudo. Então a gente vê essa desconstrução do preconceito e fica muito claro durante o filme, né? Uma coisa que a gente precisa também fazer uma teoria, ou teorizar, ou refletir muito profundamente. Fica claro ali que havia uma visão deturpada e depois eles conseguem ter essa intuição, essa visão, essa possibilidade de conhecer o outro e ver que o outro também não é tão diferente assim, mas mesmo diferente eles aceitam a diferença, né? Porque são gente boa, são bacanas, são do bem, né? Digamos assim. Então, tem esse momento que eu pensei que ia ser conflituoso, né? E a gente vê que, na verdade, o verdadeiro monstro é o Hércules Visconti, né? O valentão lá, que já tem até uns bigodinhos lá, já é bem mais velho e fica dizendo que tem 16 anos todo ano. E ele é o verdadeiro monstro, né? Porque ele trata todo mundo mal, ele tem uma visão egocêntrica, ele se acha demais, e aí a gente vê que na verdade ele ali que é o coisa ruim, digamos assim, do filme, né? Então são várias coisas que ficam muito evidentes, muito claras, né? A gente é simples, mas também passa muita coisa dentro da história, né? Muita coisa bacana. E a gente percebe também a questão da amizade, depois quando o Luca conhece a Júlia, né, e ele começa a querer estudar, ir pra escola, e aí o Alberto começa a ficar com ciúmes, porque eles brincavam juntos, andavam pra lá e pra cá, e de repente o Luca muda, já não quer pensar mais na Vespa, quer pensar agora na escola, em estudar, já diz que as estrelas não são peixes, então é toda uma outra visão, né? Quem não teve um amigo assim próximo, né, que fica com ciúme do amigo com outra pessoa e etc, né? Tem outras discussões aí sobre os dois, mas enfim, né? Ali tem uma relação de amizade bacana que eles construíram na brincadeira, nos sonhos, e que eles queriam rodar o mundo na Vespa, e depois o Luca vai descobrindo que tem outras coisas que ele gosta, né? Então é bacana também essa percepção de que a descoberta é interessante também, né? No começo o Luca tinha medo, né, de fazer as coisas, ele era precavido, obediente, né? Obedecia bem a mãe dele. Não vamos a lugar nenhum na superfície. E o que também é importante, né? Porque a gente tem que ter uma certa precaução, né? Ouvir os mais velhos, né? Eu acho que não ficar alienado da realidade, mas a gente tem também que ouvir os mais velhos, a experiência. Mas quando o Luca foi descobrindo as coisas, ele foi se aventurando, foi sendo corajoso e foi amadurecendo nesse processo. Ficou claro pra mim que a mãe e o pai do Luca não querem que ele se arrisque, né? Não veem por que ele sair da água pra se arriscar. Só que ele é um garoto que quer aprender, né? Que ele quer ver, ele quer viver, ele quer experimentar tudo que for possível, né? Porque ele já tá meio que entediado também de onde ele vive, né? A gente vê que a avó dele visita a superfície, o Alberto provavelmente com o pai dele já visitava também, né? Porque a gente vai vendo que o Alberto já se vira, que ele já sabe andar, os pai e a mãe do Luca também sabem andar, né? Eles não se atrapalham nem nada. Então fica parecendo que
criaram um medo no Luca ali, que ele tem medo até da sombra do barco e do barulho. Depois ele vai vendo que os objetos humanos, eles não ferem, eles não machucam. Depois ele, com o Alberto, vai ganhando mais confiança, né? Depois ele vê no vilarejo que tem criança lá também, que não é todo mundo monstro, né? E aí a convivência gera tudo isso que a gente está discutindo, né? Que eles vão ficando mais familiarizados e tudo depois se resolve de forma meio rápida com o fim do preconceito, né? O fim do preconceito não, acho que o Máximos defendeu eles, né? Acho que o preconceito continuou na mente das pessoas, mas pro filme continuar bastava que ninguém ameaçasse eles, né? O Luca e o Alberto. Eu acho que esse que colocaste aí da mãe e do pai, tipo, é bem exemplificado quando a gente é criança e os pais falam, você não deve conversar com pessoas estranhas. E quando você cresce, você tem que conversar com pessoas estranhas. Então, é algo que são coisas que são para precaver quando você é criança, porque você não tem todo o entendimento, você não tem toda aquela experiência, e que quando você cresce, você acaba fazendo, tendo que fazer, muitas vezes tem que fazer. No caso, você não poderia ir para a superfície, mas quando você fica mais velho, você acaba por ter que ir visitar, ter que descobrir algumas coisas. Então, acho que é normal dos pais, né? De tentar proteger as crianças de tudo, sempre correndo os menores riscos. Então eu acho que é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Vocês ouviram aí poucos dos nossos detalhes sobre esse filme, né? Que gostamos. E eu peço agora que o Fink, Tio Gamer, passam aí as considerações finais e vamos para as notas. Eu vou me adiantar, já disse que gostei do filme, acho que é bacana. Não acho que está ainda no nível de um Divertidamente ou do Soul, mas é um filme muito bacana, o visual é bacana, a história ali dentro, as ideias, a reflexão. É um filme muito bacana mesmo. Eu esperava um aprofundamento maior, né? Achei que o final foi meio simplista, né? Então ele falou assim, vou pra cidade agora e vai ser tudo bem, né? E a gente sabe que qualquer chuvinha, qualquer coisa que ele se molhe, ele já vai se mostrar ali e a gente nem sabe como é que vai ser na cidade grande, né? Então é uma coisa meio complexa, eu achei, assim, o final da história. Mas, assim, olhando para o que eles queriam passar ali dentro e como foi simples a mensagem, eu acho que foi muito bacana. Então, minha nota vai ser 8, gostei mesmo. Acho que é um filme bacana, mas ainda não acho que está no nível aí do Soul ou que ganhou o Oscar, né, ou de Divertidamente. Mas, realmente, a Pixar é muito, muito bacana mesmo, consegue trazer filmes muito bacanas. Acho que não precisava dessa cena dele indo para a escola, apesar dele se despedindo do Alberto ter sido bacana, mas a Júlia, ela já tinha dito que ia deixar uns livros, né? Então eles podiam ficar ali na vila, mas acho que faltou emoção no filme, eles queriam botar os dois se separando, não sei. Acho que ficou confuso mesmo essa questão. Para esse filme, pessoalmente eu acho que a primeira metade que eles estão se divertindo e brincando foi melhor do que o triatlo, então acho que nota 7,5. Eu acho que é um filme bacana, como já dissemos aqui, é um filme que eu achei meio simplista, mas de certa forma essa simplificação do filme também simplifica as mensagens e transmite essas mensagens melhores. Algumas vezes, alguns filmes como Soul, Divertidamente, acaba complicando um pouco na transmissão da mensagem, algumas pessoas acabam não entendendo. Também é um filme que ele tem vários momentos divertidos, você vê as crianças se divertindo ali de várias maneiras, com as ideias mais loucas possíveis, como descer uma ladeira numa falsa Vespa montada com peças que eles acharam ali no fundo do mar. Uma ideia maluca, e isso realmente faz você lembrar de quando criança, geralmente fazemos besteiras assim. Vou dar nota 7,5 também. Então, caras ouvintes, com essas 3 notas, a nossa média ficou em 7,66. Uma boa nota, é um filme que nós recomendamos e é um filme bacana, uma animação legal aí da Disney. Então, se você assistiu o filme, né, já que está aqui na parte com spoiler, e concorda com a gente, comenta lá nas redes sociais. Se discorda, comenta também nas redes sociais. A gente vai dialogar, vai conversar sobre este filme. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. A gente faz com carinho e dedicação. E por hoje é isso. Espero que estejam todos com saúde.
estejam todos e todas bem. E assim como seus familiares, espero que estejam todos com saúde e bem também. Tchau, tchau. Wakanda Forever. Silêncio, Bruno. Valeu, falou. Que a sorte é sempre a seu favor. Bye, bye.